Tá? Como o Fábio falou, a ideia da proposta semanal, né, da reunião, e o tema dessa semana a gente falar um pouco de comunicação, né? E aqui a gente se inspirou um pouco na postagem da Growth Machine, né, falando dos principais erros da comunicação, né? O Fábio deu a ideia, e eu já separei aqui os principais tópicos que a postagem fala, só que a gente vai destrinchar isso um pouco mais em imagem e falando um pouco mais, tá? A comunicação hoje é o principal soft skill, né, que todo mundo vem falando, só para explicar um pouco, soft skill é um termo que está muito na moda, que basicamente são a parte comportamental, alguma habilidade comportamental referente ao negócio, né? A venda propriamente dita, por exemplo. Então, soft skill é uma habilidade, por exemplo, uma boa comunicação, a pessoa ter uma boa escuta, são habilidades hoje que você não classifica como habilidade técnica. Ah, eu sei tudo sobre o material lã de vidro. Isso é uma habilidade técnica, é muito bom. A gente fala agora também da habilidade que a gente chama de soft skill, que é a habilidade de relacionamento, habilidade de escuta, uma habilidade mais comportamental. Tá? Então, falando isso, a postagem mesmo falava da comunicação adequada, empática, falava de você saber ouvir, de você perceber a melhor maneira de explicar, da questão dos erros de português, da comunicação customizada, de horários de comunicação e do conteúdo relevante, né? E aí, o que eu fiz? Eu joguei isso agora em alguns exemplos práticos, né? Para a gente entrar e partir isso como base de, de exemplos, né? E a primeira, para a gente falar de comunicação, falar da base da comunicação, a comunicação tem que se encaixar. A gente pode dizer que ela tem que ser não só empática, adequada, mas ela tem que fazer sentido, né? Não adianta eu começar a falar, por exemplo, de uma relação comercial e o cliente quer falar de futebol. Não vai ter encaixe, não vai fazer sentido, né? Então tem que ser adequada, tem que fazer sentido e tem que complementar. O que um está dizendo, o outro tem que entender e vice-versa. Para ser a base da comunicação, para a gente começar a ter uma comunicação. E aí tem, logo em seguida, eu botei um exemplo que eu achei divertido, que é o Luva de Pedreiro, né? Que é bem famoso, né? Que fala lá, receba, influencer, jovem, bem humilde. E aí tem o técnico Tite, o ex-técnico da seleção, que é um pessoal mais velha, mais culto, ele fala difícil, ele gosta de falar tu. E aí tem a cara dos dois, parece que eles não estão se entendendo, né? Então mostra como é importante a gente se entender e a gente buscar fazer com que o outro nos entenda, né? Então, por exemplo, o Luva de Pedreiro está assustado porque vamos supor que o Tite estivesse falando, tu sabes, tu vai, e aí o Luva de Pedreiro não entendeu. Então mostra um pouco da importância da gente saber com quem a gente está falando e tentar falar de um jeito que o outro entenda, né? E aí tudo isso vai, acho que, resumir, né, na base da comunicação, que é uma comunicação muito clara, onde você consiga pegar tudo que está na sua cabeça, verbalizar de uma forma, colocar em palavras de uma forma que o outro entenda. Um jeito claro, um jeito com calma e que o outro faça sentido na comunicação, né? Então a gente vai no final resumindo, tem que ser uma comunicação que faça sentido, tem que ser empática, tem que entender quem é a pessoa que você está falando, qual a origem dela, o que ela vai entender, se faz sentido para a conversa. E aí essa grande conjunto de coisas forma a base de uma comunicação assertiva, né? E aí quando a gente continua na comunicação assertiva, a gente começa a ver agora o problema quando isso não é bem feito, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei um exemplo dos ruídos da comunicação, né? E como pode ser nocivo. E basicamente o ruído é como a pessoa está falando e no meio do caminho alguma coisa não ficou clara. Ou por conta do ambiente, de repente, ou porque ela estava falando de um jeito que não foi compreendida. Então, mostra um pouco da dificuldade que é da comunicação. E aí eu peguei mais alguns exemplos que mostra a importância de você falar de uma forma correta, tentar buscar escrever da forma correta, porque você pode causar um caos, né? Aí tem um exemplo que eu achei muito divertido, vocês estão vendo aqui. Aparentemente uma loja de departamento colocou roupas de inferno infantil. Então imagina você vai comprar uma roupa de inferno para o seu filho, né? Ou senão você vai no cabeleireiro que só vai mentir aos domingos, né? Ele só mente aos domingos. E aí o cara, cuidado, vrido. Eu demorei até para entender o que o cara estava querendo dizer, né? É cuidado vidro, o cara, cuidado virido. Então isso é bem importante, a gente entender como se escreve, buscar saber. Nem que a gente use o Google. Estou com dúvida numa palavra. Outro dia eu estava com dúvida de como escrever a palavra laje. Aí eu falei, como é que é laje? É com J ou com G? Cara, na dúvida, bota no Google. O Google vai te dar a dica. E o importante disso é porque o cliente, no nosso caso, o cliente vai entender que a gente tem um cuidado, que a gente buscou ver o que a gente está escrevendo.
A falta de uma comunicação correta faz com que o cliente fale, putz, eu não quero trabalhar com esse cara. Tem gente que é chato e vai dizer, olha, eu não quero, esse cara não sabe nem falar direito, por que eu vou continuar um trabalho com um cara desse? Então isso pode diminuir a equipe por conta de um descuido, de alguma coisa que a gente pode tentar evitar antes. Tá? Outra coisa também que é bem relevante aí nos vídeos de comunicação é quando a gente fala de alguns vícios de linguagem, né? Não sei se você reparou, já viu, tem muita gente que fala, então vamos fazer isso, né? Você viu aquilo, né? Ou são, sabe, a gente tem que fazer isso, sabe? A gente tem um produto muito bom, sabe? Ou tá, então tá. Quando você começa a repetir muitas palavras, aí você acaba, o cliente, a pessoa, né, que está te escutando, não vai entender o que você está dizendo, né? Ela vai só perceber esses seus vícios de linguagem. Uma outra frase também que o pessoal fala muito é, por exemplo, estarei enviando, estarei fazendo. É um vício muito comum, que muita gente tem o hábito de dizer, mas às vezes passa uma ideia assim de, putz, a pessoa vai fazer ou não vai, fica uma coisa confusa. Então, é outro vício que é legal você deixar. Falar, olha, vou enviar, vou fazer. Você afirmar que vai fazer aquilo, dá até mais segurança para a pessoa que você está conversando. E, por fim, a gente tem também algumas situações, né? Como eu falei, por exemplo, a customização, né? A postagem fala da customização. Hoje saiu uma pesquisa, né, na internet, isso foi nos Estados Unidos, que 80% dos consumidores ficam irritados quando vê alguém falando, olha, sua ligação é muito importante para nós, não desligue. Por favor, dê sua nota no questionário ao final do atendimento. Todo mundo aqui já ouviu isso, cara, é chato. Você sabe que você está falando com uma máquina, você não tem sentimento, o negócio é uma coisa mecânica que você perde um pouco a empolgação, né? Então, a importância hoje, quando a gente vai falando, é evitar esses termos técnicos que parece que a pessoa é um número. Então, olha, você mandar um texto, beleza, o texto pronto tem a sua função, mas sempre que a gente conseguir trazer um pouco, entendi, legal, poxa, legal, Simone, você trabalha com material de construção a seco, bacana, você começa a gerar empatia e você foge dessa coisa mecânica, entendeu? Uma coisa que eu botei a foto do cara gritando é você receber ligação, por exemplo, às 9 da noite você recebe uma ligação oferecendo um produto. Você vai ficar revoltado. Você não quer, 9 da noite acabou o expediente. É a última coisa que você quer falar de uma propaganda, de um produto, ou de uma relação. Então é importante a gente saber também os melhores horários. Tá? E aqui o último exemplo que eu botei é de o WhatsApp. O WhatsApp é uma comunicação muito direta, né? Muito clara. Então a pessoa quer começar a falar no WhatsApp, ela quer ter o problema resolvido ou ela quer ter uma solução para o que ela busca, né? E aqui eu botei o exemplo de uma moça já falando, olha, eu sou analista de relacionamento comercial, como é que eu posso te ajudar? Ela já deixa claro, olha, eu sou a pessoa que posso te ajudar, então me fala o seu problema e assim, direto. O WhatsApp a gente tem que evitar muito rodeio, muito texto, falar o que aquilo tem que ser decidido, aquilo que a pessoa quer ouvir, porque hoje o grande trunfo do WhatsApp é essa comunicação mais fluida, né, mais rápida, onde a pessoa às vezes fala, até a Tainá pegou alguns exemplos, algumas pessoas falaram, olha, eu estou ocupado, pode passar para o WhatsApp? Ela deixou claro, olha, agora eu não vou conseguir ver, no WhatsApp mais tarde eu vou conseguir olhar isso com calma, entendeu? Então, a importância é a gente saber usar essas ferramentas, claro, da melhor maneira para usar isso ao nosso favor. E aí, então, da comunicação é um pouco disso. Eu falei de uma maneira bem rápida, peguei alguns exemplos. Claro, qualquer dúvida, qualquer pergunta pode trazer para cá ou a gente conversa mais para frente, mas como o soft skill ele é uma competência, uma habilidade que a gente geralmente até tem, só que é legal a gente reforçar, relembrar e buscar tentar exercitar e colocar isso em prática.